Bem-vindos ao canal Dúbita, onde você não fica com dúvidas. Escreva para ilustrandas@gmail.com e confira. Neste primeiro exercício, nós precisamos provar a igualdade que aparece na segunda linha. Dados A, B, C e D pertencentes aos reais, sendo B e D ambos diferentes de zero. Bom, parece simples, mas como se trata de um exercício de análise real, de análise matemática, nós precisamos, em primeiro lugar, lembrar que R é um corpo. Os reais formam um corpo. Sendo assim, nesse corpo, são definidas duas operações, a de soma e a de multiplicação, como usualmente as chamamos, que obedecem a algumas propriedades interessantes. As propriedades a que eu me referi no slide anterior são essas duas primeiras propriedades que aparecem aqui nesse slide. E se vocês repararem com bastante carinho, vocês vão perceber que são propriedades ligadas ao fechamento, ou seja, as operações de soma e de multiplicação têm que ser fechadas no corpo dos reais. Bom, essa característica dentro do corpo, na verdade, é herdada por essa característica estar presente nos anéis e, consequentemente, nos grupos. Só que essa taxonomia entre grupos, anéis, corpos, espaços vetoriais pode ser um assunto para uma próxima videoaula. No momento aqui, nós estamos querendo resolver um exercício que trata especificamente de corpo. Bom, então, uma vez estabelecido que as operações de soma e de multiplicação são fechadas, ou seja, dado x e y pertencente ao corpo dos reais, x mais y pertence ao corpo dos reais e x multiplicado por y também pertence ao corpo dos reais, a gente pode seguir em frente. Bom, as operações de soma e de multiplicação, elas têm que ainda obedecer um outro conjunto de axiomas. Bom, os axiomas podem parecer simples num primeiro momento, porque nos ensinos médio e fundamental, nós não aprendemos os axiomas como sendo regras a serem estabelecidas, e sim com propriedades que parecem estar lá simplesmente por estar. Mas, na verdade, os axiomas são regras, ou seja, uma estrutura algébrica, ou uma pretensa estrutura algébrica que não obedeça a algum axioma, que não obedeça a alguma dessas regras, não vai poder ser classificada ou como um corpo, ou com um anel, ou como um grupo, dependendo do caso. Então, para a gente aqui, como no nosso caso é falar da estrutura algébrica do corpo dos reais, a primeira propriedade, o primeiro axioma importante é a associatividade, que diz o seguinte: dados três elementos, x, y e z, pertencentes ao corpo dos reais, x mais a soma y mais z tem que ser igual a soma x mais y mais z. E, além disso, tem que ser válida para a multiplicação. X multiplicado pelo resultado y vezes z tem que ser igual ao produto xy e esse resultado multiplicado por z. Então, esse é o primeiro axioma que deve ser respeitado pelas operações de soma e de multiplicação, tal qual elas são definidas no corpo dos reais. O segundo axioma de interesse para nós aqui é o axioma da comutatividade. É aquela velha expressão de que a ordem dos fatores não altera o produto. Bom, isso é particularmente verdade quando a operação em questão é a operação de multiplicação, onde x multiplicado por y é igual a y multiplicado por x. Como nós estamos falando da operação de multiplicação, nós temos dois fatores e a ordem desses fatores não altera o resultado. Mas a comutatividade também tem que ser válida para a soma. X mais y tem que ser igual a y mais x. Então, nesse caso aqui, seria a ordem das parcelas não altera a soma. Essa seria a frase análoga à anterior, mais famosa em relação ao produto. Bom, terceiro axioma também importantíssimo
e esse passa a ser o primeiro axioma dos que serão, vamos dizer assim, essenciais para a solução desse problema específico, é o axioma do elemento neutro, que diz o seguinte: existem dois elementos que aqui estamos chamando de 0 e 1, ambos pertencentes ao corpo dos reais, tais que x mais 0 igual a x e x vezes 1 igual a x, para todo x pertencente ao corpo dos reais. Isso significa que o que nós chamamos de 0 é o elemento neutro da operação de soma, ou seja, x mais o 0 continua sendo x, elemento neutro, não altera o resultado. E x vezes 1, ou seja, x multiplicado por 1, é igual a x. Nesse caso, o que nós estamos chamando de 1 é o elemento neutro da operação de multiplicação. Então, reparem, como nós estamos falando da estrutura algébrica de corpo, propriedades têm que ser válidas tanto para a operação de soma como para a operação de multiplicação. E aqui no elemento neutro não foi diferente. O quarto axioma, também importantíssimo para esse nosso exercício, é a existência de inversos, tanto o inverso aditivo como o inverso multiplicativo. Dado um x pertencente ao corpo dos reais, x tem um inverso aditivo, que nós usualmente representamos como menos x, né? O tracinho de menos precedendo a escrita do x, tal que x mais esse elemento inverso, aqui está representado menos x entre parênteses, tem que ser igual a zero. Ou seja, o axioma do inverso está nitidamente ligado ao axioma do elemento neutro, porque a soma de um elemento com o seu inverso aditivo tem que obter o elemento neutro da soma. E a mesma coisa para multiplicação, com uma pequena ressalva. Dado um x pertencente ao corpo dos reais, só que agora nesse caso o x tem que ser diferente de zero, por definição, o x tem o inverso multiplicativo, representado aqui com x e um expoentezinho menos 1, ou vamos chamar de x elevado a menos 1, tal que x multiplicado por x elevado a menos 1 tem que ser igual a 1. Então, um caso análogo do inverso aditivo, onde o elemento x operado com o seu inverso tem que obter o elemento neutro daquela operação. Então, no caso de cima, x mais o inverso aditivo dele obtém o elemento neutro da soma, que é o zero. X multiplicado pelo inverso multiplicativo é igual a 1, que é o elemento neutro da multiplicação. De novo, vale ressaltar que esse axioma vai ser importantíssimo para a solução desse exercício. O quinto axioma fala da distributividade. Aquela velha regra que a gente aprende no ensino médio da propriedade distributiva, ou alguns chamam carinhosamente de propriedade do chuveirinho, não importa, que diz o seguinte: x multiplicado por uma soma y mais z tem que ser igual a x multiplicado por y mais x multiplicado por z. É a boa e velha propriedade distributiva, que não é apenas uma propriedade. Como eu disse alguns slides atrás, esse é um axioma, ou seja, é uma regra que deve ser obedecida para que a estrutura algébrica em questão possa ser classificada como tal, nesse caso, um corpo. Bom, desses 5 axiomas que eu falei aqui, podemos deduzir outras propriedades diversas, mas que não serão essenciais aqui, exceto a propriedade da divisão que a gente vai ver mais para frente. O nosso passo agora é resolver o exercício propriamente dito. Uma vez que nós fizemos uma breve revisão aqui sobre a estrutura algébrica de corpos, falamos sobre os axiomas dos corpos e das propriedades que devem estar presentes nas operações de soma e de multiplicação dos corpos, nós podemos voltar e resolver o exercício em si. Bom, antes vale a pena só introduzir, entre aspas, um novo conceito, porque no enunciado do exercício tem A dividido por B
e esse resultado somado com C dividido por D. Repare que até agora a gente não definiu a operação de divisão. Então, como é que, simplesmente com os axiomas que foram falados até agora, a gente vai conseguir resolver o exercício se não foi definida a divisão? É simples. A divisão nada mais é do que uma representação, vamos dizer assim, alternativa para o conceito de multiplicar um número pelo inverso multiplicativo de outro número. Então, onde aparece aqui A dividido por B, na verdade é A multiplicado pelo inverso multiplicativo de B. Onde aparece C dividido por D, é só uma representação para C multiplicado pelo inverso multiplicativo de D. Isso está representado genericamente aqui um pouco mais embaixo no slide, assim, x multiplicado por y elevado a menos 1, ou seja, x multiplicado pelo inverso multiplicativo de y é representado por x dividido por y. Então, posto isso, a gente pode passar para o slide seguinte, onde a gente continua as contas com um pouquinho mais de detalhe. Dessa forma, A dividido por B mais C dividido por D é igual a multiplicado pelo inverso multiplicativo de B mais C multiplicado pelo inverso multiplicativo de D. Ou, em outras palavras, para ficar mais simples, A multiplicado por B elevado a menos 1 mais C multiplicado por D elevado a menos 1. Reparem que a multiplicação de um número com o seu inverso multiplicativo tem que dar o elemento neutro da multiplicação, que é 1. Então, B vezes B elevado a menos 1 e D vezes D elevado a menos 1 tem que dar 1. E pelo axioma da comutatividade, a gente pode inicialmente escrever B vezes A vezes B elevado a menos 1 igual a vezes B elevado a menos 1. Onde B vezes B elevado a menos 1 agora vai ser substituído pelo 1. A vezes 1, como 1 é elemento neutro da multiplicação, igual a A. E na linha de baixo, D vezes C vezes D elevado a menos 1 é igual, pela comutatividade, C vezes D elevado a menos 1. Reparem que D vezes D elevado a menos 1 igual a 1. Então, isso é igual a C vezes 1. Como 1 é elemento neutro, isso dá C. Então, isso nos permite escrever o que está aqui. Dessa forma, B menos 1 está representado como AB dividido por B. Lembrando que multiplicar pelo inverso multiplicativo pode ser representado como uma divisão. Então, A vezes B dividido por D mais C vezes D dividido por D. Voltando ao enunciado do nosso exercício, A sobre B mais C sobre D é igual a vezes B menos 1 mais C vezes D menos 1. Lembrando que B vezes B menos 1 é igual a 1 e D vezes D menos 1 também é igual a 1, nós podemos introduzir qualquer coisa que dê 1 no meio de uma multiplicação, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Onde está A vezes B menos 1, nós vamos introduzir exatamente no meio, entre o A e o B menos 1, o D vezes D menos 1. Por quê? Porque D vezes D menos 1 dá 1, não altera o resultado da multiplicação. E isso é igual, como nós já sabemos que a multiplicação pelo inverso aditivo pode ser representada como uma divisão, A vezes D menos 1 vezes B menos 1 pode ser representada como A vezes D dividido por B vezes D, ou D vezes B, como está aqui. E na linha de baixo, nós temos o C vezes D elevado a menos 1, sendo que nós introduzimos no meio, ou seja, entre o C e o D elevado a menos 1, um resultado que também dá o elemento neutro, logo não altera o resultado da multiplicação, que é B vezes B elevado a menos 1. Então, ficou assim,
C vezes B elevado a menos 1 vezes D elevado a menos 1 igual a C vezes B dividido por D vezes B. Então, reparem que nas duas últimas linhas, nós já conseguimos obter aquilo que nós chamamos de denominador comum, né? Nas duas expressões, nós temos o mesmo denominador, que é B vezes D, ou D vezes B, né? A operação é comutativa. E isso agora que vai permitir a gente chegar no final da solução. No nosso oitavo slide, nós vamos juntar as peças do quebra-cabeça, porque até agora o que nós vimos fazendo foi construir essas peças para agora juntar num quebra-cabeça que vai ser a solução do exercício. Tá? A dividido por B mais C dividido por D vai ser escrito como A vezes B menos 1 mais C vezes D menos 1, que é igual, pelas propriedades que nós vimos em slides anteriores, A vezes D menos 1 vezes B menos 1 mais C vezes B menos 1 vezes D menos 1, que é igual a A vezes D dividido por D vezes B mais C vezes B dividido por D vezes B. Quer dizer, até aqui nós só aplicamos propriedades que nós já havíamos falado anteriormente e, inclusive, a representação da multiplicação pelo inverso multiplicativo como uma divisão. Então, nessa segunda linha, nós temos apenas uma mudança de notação. Aqui está escrito com a notação de divisão, que na verdade é uma multiplicação pelo inverso. Agora, a gente volta a escrever da forma multiplicando pelo inverso multiplicativo para poder aplicar uma propriedade logo em seguida. Então, nós temos A vezes D vezes BD elevado a menos 1, ou seja, o inverso multiplicativo do resultado D vezes B, mais C vezes B multiplicado por esse mesmo inverso multiplicativo, ou seja, D vezes B elevado a menos 1, o inverso multiplicativo de D vezes B, que era o denominador da nossa divisão na linha de cima. Agora a gente aplica aqui a propriedade distributiva, ou na verdade o inverso da propriedade distributiva, né? A gente agora vai se valer do axioma da distributividade para escrever. Abre colchete, depois abre parênteses, A vezes D, fecha parênteses, mais C vezes B, fecha colchete e multiplica isso tudo por D vezes B elevado a menos 1. Aquilo que é popularmente conhecido, vamos dizer assim, como colocar em evidência, nada mais é do que se valer da propriedade distributiva, do axioma da distributividade. Porque se a gente olhar para a última linha e aplicar a propriedade distributiva, nós vamos ver que o resultado vai ser a linha de cima, né? Então, essa passagem da penúltima para a última linha é uma utilização da propriedade distributiva, que é um axioma presente no corpo dos reais. Então, a gente pode aplicar essa operação aqui entre a penúltima e a última linha. Por quê? Porque nós estamos resolvendo um exercício onde A, B, C e D são elementos do corpo dos reais. Então, a gente pode aplicar as propriedades que respeitam os axiomas do corpo dos reais. E agora, como continuação do slide anterior, a gente chega exatamente no ponto que a gente queria. A gente demonstra o que a gente estava querendo demonstrar desde o início. Depois de aplicar a propriedade distributiva no slide anterior, a gente agora resolve representar o produto pelo inverso multiplicativo de D vezes B como uma divisão por D vezes B. Então, o nosso resultado final fica A vezes D mais C vezes B
tudo isso dividido por D vezes B, como desejávamos demonstrar desde o início. Ou seja, A sobre B mais C sobre D igual a esse resultado que você está vendo agora no último slide. Ok? Volte sempre ao canal Dúbita através do e-mail ilustrandas@gmail.com. Mande suas dúvidas que nós responderemos o mais rápido possível. Um abraço, até a próxima.